Quantos anos tem o seu filho mais velho? A Luísa tem 11. A Lu tem 11, tá bom. Davi tem 9. A Lu é alfa, por definição. Com quantos anos ela pegou no celular, num tablet ou em alguma coisa? Acho que 2 anos. 2 anos, tá bom. Eu tive meu primeiro celular com 14 anos. Com quantos anos você teve o seu primeiro celular? Por aí, 16, provavelmente. Então tá bom. Se você for pegar eu e você, a gente foi educado digitalmente. Então, eu mais do que você, porque meu celular era um pouquinho mais novo do que o seu. Então a gente foi Tem educado... quantos anos? Eu tenho 24. 34. Então tá. Então, só tem 10 anos de diferença. Então, eu fui educado digitalmente, você provavelmente teve um celular digital, um aquele computador Nokiazão, tal, que não era o Nokia tijolão, quando você já estava na faculdade ou depois. Então, você foi pós-educado digitalmente, eu fui educado digitalmente, um Gen Z, ele foi criado digitalmente, e um alfa, como a Lu, foi formado digitalmente. Então, ela pensa com a tela. Sim. A tela é a extensão dela. Ela tem retenção de informação menor do que a minha geração. Sabe por quê? Porque tudo é Google. Não precisa, né? I take notes. Por que eu vou guardar alguma coisa na minha cabeça? Então, ela é uma geração de processo criativo. Ela não é só uma geração de processo criativo, quando é uma geração colaborativa. O que gera isso? TikTok é a maior ferramenta colaborativa. Eu não consumo conteúdo. Eu cocrio o conteúdo. Então eu vejo uma dança, eu imito a dança. Eu vejo uma trend, eu reproduzo a trend. Eu faço minha trend. Então é uma veia de mão dupla. Então eu estou tentando criar uma igreja que é literalmente uma plenária, porque o nosso modelo de igreja é plenário. Então o cara vai, ele senta, ele faz uma oração, ele assiste, ele bate palma, ele faz louvor. E o louvor tem 3 coreografias. Joga o bebê, segura o bebê, coloca o bebê no coração, avião com o bebê. E ele fica assim, ó. Assim, ó. O louvor inteiro. Terminou, ele assiste uma palavra. Pega uma nota, ouve, dá um aleluia, dá um dízimo, faz uma oração, vai pra casa. Semana que vem, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Por isso que o esforço que a gente viu na Hillsong, pra mim, ele é genuíno. Sim. Ele é genuíno. Mas ele é o resultado do esforço genuíno sem o Espírito Santo. Esse é o ponto principal. Que pra mim aí é um esforço extra. Exatamente, porque eu tô virando uma força do meu braço. Sim. Então... E é leviano da minha parte falar, nossa, a Hillsong inteira tá virando o braço. Não, tô falando da experiência que eu vi no momento que eu tava lá. E até porque a Hillsong São Paulo é completamente diferente, o Rafa que tá lidando é outra coisa. Por quê? Porque tem esse fogo brasileiro do amor, da paixão, e o Espírito Santo move lá dentro. Então, e isso não dá pra ver, até quando você mistura tradições que não conhecem o Espírito Santo. Que é quando eu tô com 34 pessoas na sala, e dessas 34 pessoas, 5 já tiveram uma experiência sobrenatural, levanta uma pulga na sua orelha, tipo, uau, o que tá acontecendo aqui? Como é que essa galera que tem a minha idade, ou é mais nova do que eu, porque tem 17, 18 anos, nunca teve uma experiência sobrenatural? Na verdade, a maioria deles às vezes nem acreditam porque foram ensinados contra. Você, ok, e aí ele vai começar a compensar, ele vai recompensar, ele vai compensar em outro lado. Então, quando eu olho pra igreja hoje, eu voltando pro movimento da Coreia e voltando pro movimento de uma teologia liberal, na hora que eu olho para a descendência da Coreia, eu tenho um avivamento enorme que rompe tudo. Eu tenho o David Jong-cho, eu tenho a maior igreja do mundo sendo na Coreia, eu tenho uma geração que se converte em massa no milênio passado, só que hoje eu tenho uma geração que tem aproximadamente 3% a 2% de jovens cristãos na Coreia. Eles perderam uma geração. Eles perderam. E aí o mais louco logo em seguida o que você tem a gente está vivendo isso é um negócio que a igreja está falando pouco, mas os Estados Unidos ele já não é mais o centro do mundo, e o centro do mundo está virando para o Oriente. China, Coreia, Japão, é uma pressão de décadas que vai virar economicamente e está virando culturalmente. Então o maior gênero do mundo hoje é K-pop. Disparado. O que Blackpink faz, o que BTS faz, o que essa galera faz, você não tem nenhuma outra banda no mundo fazendo e movendo de fãs. Só que, o que eu olho? Você não vai ser fã deles. Não. Da mesma maneira que os nossos pais não eram fã de rock. Então, hoje, perdão, Juninho, mas Oficina G3 é de tiozão. Porque a galera que ouvia Oficina G3 na época era jovem. Sim, exato. Então você fala assim, nossa, galera, ninguém de 70 anos vai falar assim, yes, Oficina G3. não, só que eu olho pra hoje pra um K-pop e falo, estranho, fora de mão. Não faz sentido. Por quê? Porque toda a sucessão de tendência é jovem. Isso é beabá. O que acontece? Quando eu perco o movimento de sucessão de tendência, quando eu paro de olhar para a juventude, eu perco a igreja. Eu perdi a igreja. O que eu quero dizer com isso? Quem está ditando tendência em revolução mundial é a galera que tem menos de 24 anos. Tá. A roupa que você usa
Ela não é roupa de tiozão. Ela já foi roupa de jovem. Só que o que acontece? Eu vou colocar meu boné e eu vou usar isso aqui. Já viu a galera que usava lacinho aqui na frente? Já viu ele pegar e dar um laço com isso aqui? Sim. Isso aí virou coisa de quebrada. Por que eu faço isso? Porque eu pego um boné muito maior do que a minha cabeça, eu espremo ele, consigo dar um laço com isso aqui, e o que acontece em todo movimento rotacional de moda? Eu pego um traje. Então esse boné, vamos dizer que esse boné é novo. Coloquei ele na cabeça e inventei um jeito de usar ele. Um cara chamado Cool Hunter, que é o que as marcas maiores têm, ele vai identificar aquilo ali, olhar e falar assim, peraí, aquilo ali é fresh, aquilo ali é novo. Ele vai jogar isso aqui para uma marca de luxo. Então você vai estar vendo a Louis Vuitton, Gucci, alta costura e alta moda de pioneirismo reproduzir. Aquilo é assimilado pelo mercado. A Renner acha aquilo o máximo. Reproduz, isso cai de volta na rua. Então tudo que começa na rua vai para a grande moda, cai para a moda mainstream, volta para a rua. Mas na hora que volta para a rua, as pessoas que criaram desse grupo de tendência já rotacionou e mudou. Não tá usando mais. Só que isso daí antes demorava 10 anos para acontecer. Hoje esse movimento acontece em 3, 4. Só que quando eu pego essa mesma lógica e volto para dentro da igreja, o pastor da igreja, o pastor sênior, não está preocupado com o adolescente de 12. Por quê? Porque ele não é PEA, população economicamente ativa. Ele não dizima. Então, adolescente jovem, ele só consome grana na igreja, só dá problema e eles não dão resultado. O jovem ainda é mais olhado porque ele ainda é força de trabalho. Exatamente. Ele se voluntaria e tal. E adolescente não, nem isso, né? Então... Ele não faz nada. Então o que eu faço? Eu deixo de canto, eu deixo de canto, eu deixo de canto, eu deixo de canto. O que acontece? Chega uma hora que as transições mudam. Então, eu não preciso falar nomes de grandes denominações aqui, mas, cara, eu tenho um bando de igreja, aquela igreja de jovem, há 30 anos atrás, que não tem jovem hoje. Por quê? Porque quando eu perco esse esforço de olhar para baixo, eu perco esse esforço de cuidar do adolescente, de cuidar do jovem, de entender como é que eu me comunico com ele, eu perco o código. O que isso quer dizer? Eu tô falando em português aqui com você. Na Austrália, eu podia estar falando a mesma coisa, mas eu falava em inglês. A mensagem é a mesma, o código é diferente. Okay. A gente está tentando mudar a mensagem ao invés de mudar o código. Eu preciso mudar o código. Você entende português, eu falo em português. Se a pessoa entende inglês, eu falo inglês. Se o cara entende... Nossa, eu vou falar um bagulho mais de tio possível. Se o cara entende jovenês, eu falo jovenês. Só que qual é o problema? Caraca, ele não entende jovenês. Ah, então o problema está na mensagem. Então o cara está mudando pregação, então, o cara está mudando teologia. Quando você fala Coreia e Austrália, você tem um tradicionalismo que... Porque um dos nossos líderes aqui foi para a Coreia recentemente e ele estava com isso no coração. Preciso falar com ele sobre os jovens e tal. E toda vez que ele ia puxar o assunto, ele falou para mim que o pessoal falava assim, não, eles não querem nada com nada. Ou seja, eles têm que adaptar, nós não vamos mudar, eles têm que adaptar. Agora, quando você vai para um outro extremo, você tem uma super adaptação, né? Que passou do limite e que diluiu e perdeu muita coisa, né? Exatamente, porque você mudou a mensagem, não o código. Entendi. Onde é que está o limite disso? Então, o limite de comunicação, primeiro que assim, essa é a parte mais legal. O que resolve essa comunicação? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não depende da minha linguagem. Ele não está no tempo. Ele está no meu tempo. Ele está no kairos dele, flutuando e passando. Então, na hora que eu dependo do Espírito Santo como o principal mecanismo da minha reunião, como o principal fator, como a principal pessoa do meu evento e do meu grupo, eu já ganhei metade do jogo. Porque eu não estou dependendo da minha linguagem. Eu estou dependendo de algo que só ele pode fazer e gerar naquilo ali, naquela pessoa. O segundo é, eu preciso começar a criar narrativas de esforço cultural adaptativo. O que isso significa? Cara, eu preciso começar a conversar entre os pastores, que é o que nós vamos fazer para os próximos 3, 4 anos. A minha conversa com o Luca, com Israel, nos últimos 2 anos cara, nossa janela tá fechando. Eu estou no primeiro ano onde eu tenho alfa sendo adolescente. Eu não tenho mais 3, 4 anos para resolver o problema. Tipo, cara, eu tenho que resolver agora. Daqui a 5 anos, a geração já perdeu. E a galera não tá entendendo a seriedade do problema. Porque o cara, quando tá com 17, 18, ele já foi mal formado. Ele já abandonou a igreja. Ele já teve uma teologia doentia formada. Eu tenho que começar a pensar a igreja para essa adolescência, juventude, agora. A Lu precisa de uma igreja que faça sentido para ela agora. Isso quer dizer, sim, reformar as estruturas litúrgicas da igreja. O culto de adolescente padrão que ela vai não serve para ela. E é tão louco isso que nem eu tenho todas as respostas. Mas eu te garanto
que o que a gente está olhando para aqui agora é uma estrutura arcaica. Qual seriam algumas reflexões que você tem feito? Então, vamos pensar Vamos lá, mais liturgia de um culto de adolescentes. Então tá bom. Quando a gente está olhando para não só adolescente, mas jovem como um todo, qual é o espaço colaborativo que ele tem? O que eu quero dizer com isso? Tá. Uma coisa que dava muito certo no bailinho todo mundo ministrava one-on-one. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nunca fazia apelo de frente. Fazia apelo de frente, mas você não ia ficar no palco, você não ia ficar na frente olhando para alguém no palco. Não. Ia todo mundo descer. Por quê? Porque o cara ele tem uma função ali pragmática envolvida, que não é apenas executiva, mas é ministerial. Ah, Nick, mas você não pode fazer isso porque você não está cuidando da santidade da saúde do cara. Eu reconheço isso. Mas se eu não coloco o cara no esforço, se eu não desço ele para ele também praticar, eu crio problemas. Então, como é que eu faço ele praticar sem ter que praticar no culto, se comprometendo? Eu preciso estender a igreja para a casa dele, eu preciso estender a igreja para a escola dele, eu preciso estender a igreja para a faculdade dele. Se a igreja não permeia esses lugares, a igreja está morta. Porque qual é a guerra? Vamos imaginar que isso aqui é um celular. Na verdade, isso aqui é o livro do Douglas. Tá bom, gente? Comprem. Tá lá na lojinha. Uau, que merchan. Merchan. Só, um celular aqui, mais fácil. Tá bom. Isso, obrigado. Ai, que legal. Vamos usar. Então, tem celular. Quanto tempo por dia você acha que você passa aqui? Cara, sei lá, uns 6 horas. Tá, você passa umas 6 horas por dia. Quanto tempo seu jovem passa no culto de domingo? No culto de domingo, 2 horas. Quanto tempo ele passa no culto de sábado de jovens? 2 horas. Quanto tempo ele passa no link dele, ou no grupinho dele, na pequena família, na célula que ele faz de semana? 2 horas. Então tá, então na semana ele passa 6 horas do que ele passa no dia inteiro. Essa brega você nunca vai ganhar. Eu tô colocando 7 vezes mais informação aqui nele do que ele consome na igreja. O que acontece? Quando eu não tenho uma igreja que ela se desloca fora do ambiente eclesiológico, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo como adolescente. Eu senti que a gente estava pregando um pouco sobre o inferno. Falei, mano, a gente precisa pregar mais sobre condenação porque a gente precisa trazer revelação pra galera. Terminou a pregação, a mina me vem, ela olha no meu olho e fala assim, Nick, foi muito boa a mensagem, mas eu tenho uma dúvida de verdade. Inferno não existe. Aí eu olhei pra aquilo ali e falei, mano, essa mina tá 1 ano aqui comigo. Ela frequenta aqui. Da onde ela começou a acreditar em aniquilacionismo do nada, que inferno não existe. Por quê? Porque eu comecei a ser leviano de achar que a mensagem que ela me ouve 1 vez por semana vai competir com o pregador que ela ouve 4 vezes por semana. Que está incutindo doutrina e etc. Então, um esforço que eu vejo que... E quando você diz um pregador, é um influencer, né? É um influencer. Não é nem um pregador. Não é nem o pregador de verdade. É o Porque cara... se ela estiver ouvindo pregação, Não. já tá na vantagem. É o cara aleatório que está falando um negócio que ele achou Sim, e produziu o Reels. Por que eu digo isso? Porque existe uma necessidade, até mesmo do Dunamis como movimento, do Desescope como movimento, de falar, cara, quais são as estruturas narrativas e de conteúdo que as pessoas que consomem a gente, elas consomem e como é que a gente ampara a igreja nisso? Tá. Por quê? Porque talvez a igreja não vai ter a mesma estrutura para produzir um podcast bem legal como esse, com gente que é divertida, jovem e interessante. Super jovem. Talvez ela não vai ter esse espaço. Então, peraí, como é que eu trafego nisso para ajudar? Por quê? Porque na hora que a igreja não permeia o dispositivo celular dela, eu perdi o cara. Eu preciso parar de pensar ministério como estrutura de culto e evento. Eu preciso parar de pensar a igreja como promoção de evento semanal. Eu preciso pensar a igreja como discipulado integral. Onde eu estou permeando a vida do cara, onde eu estou junto com o cara e eu estou criando esse espaço de família. Então, o primeiro ponto para mim é dissipação de conteúdo. Segundo ponto é fundamentação de relevância. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que vai na família Desescope, por exemplo, ela segue a igreja? Sim ou não? O Instagram da igreja? Não, ela segue a igreja como instituição. Ela segue a igreja? Não, ela não segue a igreja, ela segue você. Ok. Porque eu não sigo instituições, eu sigo as pessoas. Ai, mas Deus deu a visão para a igreja. Sim, através de uma pessoa. Logo eu vou seguir a pessoa que está falando. Só que você pode perceber que eu não tenho mais Billy Grahams. Eu não faço mais... Eu não encho um estádio sozinho, eu encho um estádio com Descende. Isso. Então, existe um movimento do espírito de pulverizar influência. E essa influência pulverizada, ela pode ser usada de maneira leviana, como alguns estão usando, ou ela pode ser usada com temor e com responsabilidade. Então você vai ver muita gente surfando numa onda de favor que Deus está soprando sobre a igreja e sobre as pessoas. Que, cara, Deus ele vai levantar vozes, porque isso é da vontade dele para esse tempo. Agora, eu posso ter responsabilidade e temor, ou eu posso ser mau mordomo disso. Então, e a galera tá falando, nossa, eu sou muito bom, porque eu tenho vários seguidores. Não, irmão, o seu é muito mais sério. A sua responsabilidade, o temor que você tem que ter é muito alto.
Porque a quem muito confiado, muito é cobrado. Então, se Deus te deu uma plataforma grande, tá na hora de você começar a baixar a bola e começar a se preocupar com a qualidade da sua mensagem. Por quê? Porque isso acontece em maneira micro na minha igreja. A pessoa não segue apenas o meu líder de jovens, ela não segue apenas meu pastor. Ela olha como um todo. E essa influência cria um ambiente de transformação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura de liderança do Desescope é mais relevante que você. A estrutura de liderança da igreja é mais relevante do que você. Por quê? Porque na hora que ela não tá olhando pra você, ela tá olhando pro Arthur. Ela fala, caraca, mano, ele trata muito bem a família dele, velho. Caraca, como ele trata a esposa dele como Jesus. Mano, quando eu casar, eu quero ser assim. E isso é um negócio que hoje eu vejo muito forte no Dunamis, dentro do escritório. É uma estrutura de influência onde eu olho para as pessoas e eu consigo ver pessoas que parecem com Jesus e aquilo me ampara na minha fé. Então o Dunamis é Desescope. Pode ser. Eu falei assim... deixa eu entender. Por exemplo, eu adoro falar isso. O maior romper de leitura que eu tive foi assistindo um stories de um rapaz que trabalha comigo, que é o Paulinho Leal. Porque ele postava todo dia, 6 da manhã, ele lendo a Bíblia. Ok. E ele tem 2 filhas. Isso te inspirou. Ele tem 40... Eu falei, mano, ele tem 40 anos, 2 filhas, tá acordando mais cedo que eu. Nunca mais. Eu ter a pachorra de acordar mais cedo. E eu aumentei meu tempo bíblico simplesmente porque eu falei, cara, esse cara tá me inspirando. Então não foi numa pregação no domingo Não que foi. aconteceu, né? E isso é louco, porque, peraí, Nick, você tá falando que o stories dele teve mais influência do que uma pregação de você? Sim, e por mais que seja grosseiro, não é que a pregação tem um valor maior, perdão, um valor menor. É que a influência precisa ser diária. E aquilo é pregação, né? Em Isso sua é. essência. Então, a estrutura de influência ao redor do meu adolescente, do meu jovem, ela dita a qualidade da minha comunidade. Que leva ao nosso terceiro espaço, que é discipulado 360. O discipulado não pode ser em estruturas de encontros semanais. O discipulado tem que ser vida na vida, pele na pele. Um grupo forte de jovens é um grupo que ele não se encontra no final de semana. Ele se encontra. Ele vive junto. Orgânico. Ele faz vida junto. Então, e não é só orgânico, é incentivar a esse orgânico. Na Orgânico pior maneira, intencional. manufaturado. Tipo, cara, a gente vai se ver, a gente vai no cinema, a gente vai estar junto, a gente vai fazer vários nada. Por quê? Porque o adolescente, ele vai preencher as estruturas dele com influência. Se eu não estou preenchendo isso como igreja, eu estou criando vácuo. Então, eu preciso repensar a maneira que eu caminho com ele. E o quarto ponto para mim é, será que a gente está promovendo só encontros de sábado? Quais são as outras estruturas que eu estou promovendo para ele? Então, não é só acampamento e culto. Cara, eu estou ensinando esse maluco sobre mercado de trabalho, eu estou ensinando ele sobre família, eu estou colocando ele para trabalhar com alguém da igreja. Então, quais são os esforços que não tangem apenas a liturgia do encontro, mas que também são igreja? Por que na igreja eu chamar o cara para trabalhar comigo? Por quê? Por que não é emprego? Por que não é emprego? Por que na igreja eu criar uma vaga de estagiário para poder pegar jovens e deixar os caras só perto? O que ele faz? Mano, não faz muita coisa não, mas ele tá perto de mim. Ele tá aprendendo a comandar no Espírito Santo, ser treinado sobrenaturalmente, a andar como Jesus, a amar o evangelho, a ter temor de Deus. E acima de tudo, eu tô preparando ele pro mercado de trabalho para na hora que ele for para uma agência qualquer, ele não começar a fumar maconha e beber Heineken, que é a única maneira dele se inspirar. Então, eu preciso de uma geração que tange a barreira do eclesiológico e ela vai para esse lugar de, cara, tá bom. O trabalho dele, se não for manifestação da fé dele, vai se tornar armadilha. A faculdade vai se tornar armadilha. O colégio vai se tornar armadilha. Mas como é que eu preparo isso? Eu preciso dinamizar o que eu falo, porque o domingo não é suficiente. Ele precisa me ouvir mais do que isso, porque senão ele vai ouvir outra pessoa. Eres borerês. Segunda-feira, ele precisa estar recebendo alguma coisa, ele precisa estar sendo alimentado por mim. E essa alimentação é sumamente digital. Aceite isso e lide com isso. Isso é futuro. Não tem o que fazer. Segundo passo é, cara, ele precisa necessariamente estar sendo influenciado. E eu preciso levantar os meus líderes, e eu preciso levantar as pessoas ao meu redor para elas serem as pontas de lança. Para mim, a coisa mais patética do mundo é o cara que quer continuar indo lá na igreja há mais de 2 anos e que quer continuar pecando e que quer postar no stories para estar pecando. Irmão, você quer ficar postando que você tá pecando e que você tá... Mano, vaza! Vaza! Você tá mais me atrapalhando. Mas eu sou ovelha. Não, você é ovelha nos primeiros 2, 3 anos que você tá aqui. Você já ouviu a pregação, você já foi batizado, você já tem entendimento. Irmão, Hebreus 10, 26, não tem mais misericórdia ser imputado sobre você. Você sabe o que você tá fazendo. Você não é um animal. Tipo, vamos começar a amadurecer? E eu não tô falando do cara de 14 anos, tô falando do maluco de 23 anos que tá se perdendo porque tá emocionado.
E eu começo a ter uma pessoa que... Eu tô com um cara lá de 21 que acabou de se converter feliz. Aí aparece o cara de 23 na balada. Peraí, esse cara tá 3 anos na igreja e ele tá na balada? Peraí, então eu posso ir na balada também. E essas matemáticas, Pegação. elas sempre falam. Elas sempre falam. E para essa geração, elas são mais agressivas ainda. Então, será que eu tô preparando uma geração que consegue viver o que ela fala para que isso sim forme um grupo saudável? Porque se a minha pregação ela só é teologia bacana, sistemática, que parece bonita no microfone, ela é completamente ineficiente. Eu não quero pregações bonitas. Eu preciso de transformação. Só que a gente volta para o primeiro ponto. Transformação vem do Espírito Santo. Então, eu não tenho como fugir de uma igreja que é dependente. E eu acho que quando a gente fala de prensa de Gutenberg, de reforma, acho que a gente vai passar por uma reforma. É inerente. E eu acho que a divisão dos dois lados vai ser as doutrinas, teologias e denominações que dependem do Espírito Santo e que valorizam a presença do Espírito Santo e o outro lado. E o outro lado, naturalmente, vai tender a um liberalismo teológico e a uma diluição de valores. Por quê? Porque vai ser pura ética, vai ser puro texto, vai ser pura retórica. Então, e é o que a gente já está vendo. Você pode discordar de mim, mas é o que você já está vendo. Essa inclinação é o diluir o texto, é o imputar mais panorama histórico do que princípio, é o querer manobrar a hermenêutica e fazer uma exegese nada a ver, e eu vou gradualmente criando pressão. Mas quando eu estou aqui no espírito, eu não consigo ter espaço para isso. O espírito me puxa de volta, o espírito me puxa de volta. Então eu preciso de Bíblia. Mas eu preciso de Bíblia revelada pelo Espírito Santo. Porque o que acontece? Essa geração da informação, ela cria o quê? Então o cara falou que isso aqui não é pecado. Então tá bom. Então eu vou começar a virar o barco sem checar. E eu gosto da frase que o Lauren falou pro Theo, que é, cara, você vai segurar essa geração com Bíblia. E é Bíblia. Ah, mas as pessoas leem a Bíblia. Não, as pessoas elas leem e ouvem o que os pregadores estão falando para elas. Só que quando eu coloco na equação o Espírito Santo e eu coloco uma profundidade bíblica, eu crio uma geração que ela treme na base. E essa geração que treme na base é a mesma geração que tem um comprometimento que é além do humano. É a galera que realmente quer, cara, eu quero ver Jesus aparecendo no meu trabalho. Eu quero ver Jesus aparecendo na minha família. Eu quero ver Jesus aparecendo na minha igreja. Eu quero ver a palavra sendo manifesta. Eu tremo e temo a Deus porque eu amo Ele. Quando eu conheço Ele como Pai, eu reconheço a majestade dEle. E essa revelação de paternidade gera uma revelação de majestade em mim. O problema é, na hora que eu só fico chamando Deus de Pai, sem chamar Ele de Senhor, eu começo a perder o espaço. Sim. Então, quando a gente fala dessas trocas e dessas inovações, depois de passar um tempo lá, eu falo, cara, eu acho que a gente precisa começar a olhar para o que o Brasil representa hoje, porque a gente não consome mais conteúdo americano. Se você parar para perceber. Por quê? Porque a gente já produz muito aqui dentro. Então, tipo, cara, o jovem hoje, ele não assiste mais Battle. Ele assiste, se lá, um Upper Room por causa dos espontâneos, mas ele não tá ouvindo Battle, ele Que é não tá uma ouvindo parada Wilson. liderada por uns latinos também, né, lá. Então, assim, a Laura já também ajudou a trafegar pra uma galera que nem sabia dessa parte. Mas, cara, quem tá abrindo esses espaços lá é latino. Porque essa galera que quer o espontâneo, que não tem problema de quebrar a regra, que quer isso do Senhor. Então, peraí. Eu tenho uma galera se virando pra dentro, eu tenho um nível de teologia produzindo aqui, eu tenho o temor do Espírito Santo e eu tenho a oportunidade de corrigir todas essas pecinhas que eu falei e, principalmente, a gente começar a entender mais rápido o que é essa nova igreja. O que é... E nova igreja não é tipo, nossa, vamos reinventar... Não é isso. Tipo, cara, vamos refazer a parte eclesiológica, litúrgica, mas para que a gente tenha uma igreja que ela honra o Senhor, onde a gente corta os excessos e valoriza a presença do Espírito Santo, onde a gente vai alcançar uma nova geração e não ser pedra de tropeço para um novo futuro, e a gente vai diligentemente cuidar do futuro da nação. Não porque, nossa, você que cuida da... Não é isso, cara. É que eu quero. Sim. Eu quero ver os meus filhos poderem estar num ambiente onde eles vão amar Jesus. É verdade. Eu quero que a Lu, ela tenha uma igreja onde ela fala, cara, isso é minha família. Eu não quero que a Lu seja uma sobrevivente. Eu não quero que ela seja a pessoa que tem que bater o pé e falar assim, eu permaneci, mas todos os meus outros 120 amigos se perderam. Então, e achar que isso é bonito é meio esquizofrênico. Eu tenho uma geração agora que fala assim, não, tudo bem se der errado. Tudo bem se tudo queimar. Não, a igreja permanece, é óbvio, mas... Cara, a minha compaixão não permite papel, isso. Né? É tipo, cara, eu quero ver as pessoas amando Jesus. Então, eu acho que tem um espaço de trafegar dentro dessas novas atualizações. E não são atualizações apenas estruturais, mas é a gente mudar a nossa cabeça. É mentalidade.